Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? A palavra que nós vamos compartilhar nessa tarde, ela tem como título o perigo das escolhas erradas, né? E quando nós olhamos, eu olhando para esse título, eu digo, Senhor, mas o que realmente assim eu vou falar diante de todo esse perigo, né? E o Senhor colocar no meu coração que muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor entrega em nossas mãos, sabe? Nós não obedecemos o Senhor, né? O Senhor nos entrega dons e talentos para a edificação da sua igreja, mas mesmo assim a gente vai negligenciando, né? E não vai valorizando, não vai priorizando as coisas do reino de Deus, né? E nessa tarde, diante do que também a Arlene ministrou aqui, né? Ela falou sobre essa luta contra as potestades, né? E quando nós realmente não estamos firmados no Senhor, a gente é tragados por Ele, porque só o Senhor que pode nos guardar, né? Que pode nos proteger. E o texto que eu trouxe dessa tarde se encontra no livro de Juízes, né? No capítulo 13. Eu vou ler poucos versículos, a partir do primeiro, que diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém? Vou ler somente só até aqui, porque é uma passagem muito conhecida, né? Todos nós conhecemos essa história de Sansão, que foi o que eu falei mais cedo para o pastor Antônio, né? Que ele assim me ajudou, ele nem sabe o quanto ele me ajudou às 6 horas da manhã. E quando nós olhamos para a história de Sansão, não tem como a gente não voltar um pouquinho e ver todo o contexto, né? Que por que o Senhor levantou os juízes, por que Sansão era juiz, né? Nós sabemos que ali depois da morte de Moisés, o Senhor chega e levanta, né, Josué para conquistar a terra prometida, para liderar o seu povo. Mas depois da morte de Josué, não se levantou mais nenhum líder, né, para liderar o povo de Deus. E o povo começou, né, com o passar do tempo, começou a fazer coisas erradas, coisas que não agradavam a Deus, né, adorava outros deuses, né, deixaram de lado o Deus vivo e foram adorar as suas imagens e o Deus dos pagãos que estavam ali, casava-se com os pagãos. E toda essa prostituição do povo de Deus, né, subiu até o Senhor e acendeu a sua ira contra o povo. E o Senhor começou a entregar o seu povo aos inimigos para que, né, o prendesse, para que os ensinasse. Porque quando o Senhor permite essas coisas é para nos ensinar. Mas a palavra diz que o povo começou a orar, né? Quando eles começaram a sofrer, o povo começou a orar e Deus ouviu a oração do seu povo e aí Deus começou a levantar juízes para liderar aquele povo, para livrar o povo da mão dos inimigos, né? E levantou Otoniel, e veio levantando, e teve Débora, e teve Baraque, e teve Jefté, e até chegar a Sansão. E quando chega na história de Sansão, a gente vê ali o milagre, né? Porque Sansão não foi simplesmente já depois de adulto que foi escolhido. Sansão foi escolhido antes de ser gerado.
né, antes de ser gerado por uma mulher que era estéril. Aí a gente já vê um grande milagre. Deus já determinou como seria, né, a conduta de Sansão aqui na terra. Então, a gente para ver essa história, né? Assim como todo o livro de Juízo, percebemos, eu botei aqui, né? Percebemos a ira de Deus contra o pecado. Então, Deus entrega Israel, né? Aos inimigos. E no capítulo 13, no primeiro versículo, os israelitas voltam a fazer, né, o que o Senhor reprova. E o Deus entrega os filisteus durante 40 anos, entrega o Israel durante 40 anos na mão dos filisteus. E aqui aí eu fiquei pensando, né, quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ver que quando o Senhor chega para aquela mulher e o Senhor diz que ela não poderia beber bebida forte, né, ela não poderia pegar em coisas imundas, porque o filho que ela ia trazer na barriga já era separado, já era um nazireu de Deus, né? Mas aí, quando ela chega para dizer ao seu marido, o seu marido também quer saber realmente como é essa história. E ele começa a orar a Deus e pedir para que o anjo venha e fale para ele como é que deve criar esse menino. E a palavra diz que Sansão nasceu, né, que ele cresceu, e o Senhor era com ele, era com Sansão, né? Porque o Senhor tinha o separado, ele era o seu nazireu e não podia, né, cortar cabelo, que está lá, o voto do nazireu, segundo Números, ele deveria ser seguido por aqueles que decidissem se consagrar a Deus, né, por um período de tempo. No caso de Samuel, a gente vê que Ana, ela ia lá, né, todo ano subia até Jerusalém para adorar a Deus. Ana orava, pedia um filho, Ana que também era estéril, né? E eu fiquei imaginando, naquela época as mulheres que não podiam ter filho eram as mulheres que não era abençoada, né? As mulheres não eram felizes por não poder ter filhos. E ela já tinha essa angústia com ela mesma, ela já tinha essa tristeza com ela mesma, ainda tinha a Penina que a provocava todos os dias, né? Deixava cada vez mais triste, mais angustiada. E Ana vai ali orar ao Senhor e pedir por um filho. E no caso de Samuel, foi Ana quem entregou, né, Samuel para que ele fosse consagrado ao Senhor, para que Samuel vivesse toda a sua vida como Samuel viveu, né, sendo consagrado ao Senhor. Samuel também foi o juiz, Samuel também foi o sacerdote e o profeta daquela nação. No caso de Sansão, né, não houve esse tipo de acordo. Deus decidiu, pela sua misericórdia e graça, separar Sansão para esta obra. Assim como Deus separou a mim e a você. Da mesma forma como Deus decidiu que Sansão tinha um propósito, tinha um objetivo aqui na Terra, tinha uma missão, da mesma forma, quando o Senhor nos resgata, que nós nascemos de novo, o Senhor coloca em nós essa missão, o Senhor nos dá essa missão. A gente passa a ter a missão, a gente passa a ter um propósito na Terra, né? A gente passa a ter esse chamado para propagar o Evangelho, para fazer com que Cristo seja conhecido, para que nós possamos ter sempre uma boa palavra temperada para alguém que necessita. Então, da mesma forma, nós temos também, né, esse chamado e esse ministério, onde nós não podemos nos envolver com tantas coisas. Então a palavra mostra que Sansão era um homem forte, né? Ele tem uma força absurda, ele tinha uma força invejável, ele tinha um porte que chamava atenção. Então ele começou a se orgulhar daquilo.
Mas quando a gente olha para a vida moral de Sansão, deixa muito a desejar. A vida moral de Sansão era um ponto negativo, onde de um lado um homem era cheio de força, era temido pelos inimigos, do outro lado ele tinha uma fraqueza moral. Né? E trazendo para os dias de hoje, nós também temos que ter essa vigilância na nossa vida. Porque todos nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos resgatou, de onde Ele nos arrancou, né? Porque o Senhor nos arranca do império das trevas, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Mas Sansão não teve esse cuidado, né? Até porque ele já nasceu separado. Ele já nasceu com todos esses dotes dessa força. Então ele achou que isso nunca acabaria. Né? Ele não se consagrava a Deus, ele não pedia a Deus. Deus o consagrou, Deus o separou. Deus o escolheu ainda no ventre, antes dele ser gerado no ventre da mãe. Deus já tinha separado Sansão. Mas Sansão, ele não valorizou o que Deus entregou para ele. E por causa dessa não valorização, vêm as consequências. Né? Assim como veio para ele, pode vir para nós. Pode vir para nós hoje, quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, quando nós não guardamos os mandamentos do Senhor, a gente vai assumir, sim, as consequências dos nossos erros, dos nossos atos. E da mesma forma, né, assim aconteceu com Sansão. Sansão, o nome dele significa sol, né? Que Sansão nasceu para trazer novamente luz para o seu povo. Aqui nós percebemos que o Senhor era com ele, o abençoou, e o Espírito começou a agir, né, na vida de Sansão. Quando o Espírito do Senhor agia no Antigo Testamento, tinha um propósito específico. E para isso acontecer, era necessária obediência. Era necessário seguir o pacto que tinha feito com Deus. Caso contrário, o Senhor o abandonava. Aquele que agia assim como Saul agiu, né, que o Senhor disse para ele, é melhor obedecer do que sacrificar, Saul. Então, Saul também foi escolhido. O povo pediu, o Senhor mandou Samuel ir lá e consagrar Saul rei. Mas também chegou um tempo que Saul também perdeu tudo isso. Né? Perdeu tudo que Deus tinha para oferecer na vida de Saul. Toda a proteção, né, que Deus tinha na vida daquele homem. Ele, pela sua desobediência, né, ele também perdeu isso. E com Sansão não foi diferente. Né? E começa, né, que a história de Sansão começa mesmo quando ele vê uma mulher, né, filisteia, e ele diz para os seus pais que ele quer casar com esta mulher. E os seus pais, né, diz para ele, será se entre nós, será se entre o nosso povo não tem uma mulher que te agrade, que sirva para ti, precisa pegar do inimigo, né? Precisa ir buscar lá fora. Será que aqui dentro, no arraiá, não tem nada que te agrade? Você precisa estar cobiçando lá fora, você precisa estar olhando lá fora, né? Mas mesmo assim, ele disse para o pai que ele queria aquela mulher, porque era aquela mulher que agradava os olhos dele. E ele se apaixonou por essa mulher e seus pais não aprovaram, mas pouco importava para ele, pois ele queria e ponto final, ele decidiu que queria, né? E resolveram, né, que ele casar com essa mulher. E no caminho, quando ele ia com seus pais até onde estava esta mulher para, né, pedir o casamento, para fazer toda aquela formalidade, no caminho ele encontra um leão. Né? E a palavra diz no capítulo 14, no versículo 5 e 6, que de repente o leão veio rugindo em direção a ele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Né? E quando eu fui olhar mais sobre isso, quando o leão vinha, ele pega, como se ele tivesse pegado aqui nas duas patas e rasgou ao meio aquele leão. Mas os seus pais não viram. E eles prosseguiram o caminho. Tempo mais tarde, né, a palavra nos mostra
que eles voltaram agora, né, para a festa do casamento, onde a festa ali durava 7 dias. E no caminho, Sansão sentiu o desejo de olhar o leão que ele tinha matado. E aqui eu vejo o primeiro passo para a queda de Sansão. O primeiro passo, quando ele volta novamente para a festa do casamento, passou pelo mesmo lugar onde estava o cadáver do leão e desejou ir olhar. E chegando, viu mel naquela carcaça. Ele tomou o mel, ele comeu o mel e levou para os seus pais. E os seus pais não sabiam a procedência daquele mel. Então, eu até notei aqui, eu disse, cuidado com o que estamos comendo. Nós temos que ter muito cuidado com o que estão nos oferecendo, né? A gente vê banquetes e banquetes sendo oferecidos, mas será se ali me cabe? Será se eu entrar ali vai glorificar a Deus? Será que algumas mensagens que chegam até mim realmente vêm do trono de Deus? Porque o Senhor disse que nesta época também, exclusivamente, levantaria muitos falsos profetas. E nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Nós temos que ter esse discernimento da palavra de Deus, né? O que é que está sendo ministrado, o que é que está sendo pregado para nós, né? Louvado seja Deus que não é o nosso caso. Louvado seja Deus. Mas aqui eu estou dando o exemplo do que acontece, né? Muitas vezes lá fora. E o primeiro passo para a queda de Sansão foi ele pegar em cadáver, onde no voto nazireu não poderia nem entrar no lugar que tivesse um morto, que dirá tocar no cadáver. Mas Sansão pouco importou, né, para o que Deus tinha determinado para a vida dele. Então nós observamos aqui o primeiro passo para a queda de Sansão. O segundo passo, né, nós vemos aqui que ele foi para casar com essa mulher. E a festa durava 7 dias. Esse foi o casamento mais rápido da história, né, a de duração. Foi esse casamento de Sansão que só durou o período da festa. Né? E nessa festa tinha muita música, e nessa festa tinha muita bebida. E Sansão se assentava nas rodas com os filisteus, onde ali bebiam, e o Senhor tinha dito que ele era separado e não era para ele beber bebida forte. Não era para experimentar nada da videira. Mas Sansão desdenhou de tudo isso, de todo o presente que o Senhor tinha dado para ele, de um homem que o Senhor escolheu para ser o homem que ia livrar todo o seu povo das mãos dos inimigos. E ele deixou ser engodado, deixou com que o seu desejo falasse mais alto do que o desejo de Deus para a vida dele. Ele preferiu, né, ouvir a voz do seu coração, do seu desejo, da sua carne, do que ouvir os mandamentos do Senhor para a vida dele. Aqui percebemos que o forte Sansão tinha problemas para se relacionar. Ele não conseguia dizer não, né? Ao colocar bastante insistência, as mulheres sempre conseguiam fazer ele ceder. Porque nesta festa, nesta bebedeira, Sansão começa a se achar, a se exibir, que realmente ele era o homem que era temido pelo inimigo. E ele vai, né, e traz um enigma. Ele na plena certeza de que nenhum dos filisteus jamais descobriria, né, o que aquele enigma queria dizer. Qual seria o resultado? Realmente, né, nós olhando para quando ele recita o enigma, ninguém conseguiria mesmo saber. Só que os filisteus vai por trás, né, e pega a sua mulher e diz, olha, tu vai ter que descobrir, senão eu mato você, sua família e todo mundo. E a mulher vai, né, e trai Sansão. Amém? Eu estou correndo aqui um pouquinho para a gente chegar no final. E traz Sansão e conta para os filisteus
o segredo, né, que Sansão contou para ela. E quando nós, deixa eu dar mais uma pulada aqui para passar para o outro ponto, porque a hora corre. Eu quero pular aqui já para a parte quando Sansão, depois, né, ele vai e encontra Dalila. Ele se deixa ser iludido por ela. Ele se apaixona por essa mulher. E os filisteus, com raiva de Sansão, né, por causa do resultado lá da festa, onde eles fizeram a aposta, né, que quem vencesse ganharia 30 roupas de festas, que naquele momento era muito caro. E como os filisteus venceu, Sansão saiu e matou, né, 30 jovens e tirou as roupas e entregou para os filisteus. E por causa disso começou, né, uma grande guerra, e o pai da jovem que tinha casado com Sansão deu ela para outro homem, né? E Sansão vai e agora se apaixona por Dalila. E os filisteus, quando sabem, os filisteus vão procurar Dalila. E oferece dinheiro a ela, porque Dalila, ela só queria saber do dinheiro. Ela não queria saber de amor. Ela não queria saber da segurança que Sansão pudesse dar para ela. Mas ela queria saber do dinheiro. E os filisteus oferecem dinheiro para Dalila. E Dalila aceita o acordo. E aqui nós podemos ver não mais um passo para a queda, porque aqui, para mim, na minha concepção, quando eu li essa parte, quando Sansão vai para os braços de Dalila, Sansão já está caído. Ele já tem caído há muito tempo. Todo esse passo conduzido, Sansão já tinha caído, né? É tanto que ele não consegue ter discernimento, ela faz o teste com ele várias vezes e ele não consegue discernir. E ele vai e conta o seu segredo para ela. E a palavra mostra de que ela chama os filisteus pagam para ela, né, e prende Sansão e o cega. Até aqui é essa história que eu queria passar para vocês. Aí agora, né, eu quero ler aqui quando ela descobre o segredo dele. Tem outro ponto aqui, antes de chegar no final. Quando ela descobre o ponto dele, ela diz o seguinte: ela amarra ele, né, rapa a sua cabeça, e ele se levanta, e dessa vez ele diz: eu sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já o tinha deixado, né? E quando eu li isso aqui, também eu lembrei, né, quando Saul também ofereceu o holocausto no lugar de Samuel, e que Samuel repreende. E ali, né, o trono de Saul também é rejeitado pelo Senhor. E aqui aconteceu com Sansão. Mas a misericórdia do Senhor, ela não acaba. Ela não tem fim. E lá no 16, no versículo 28, Sansão, ele ora a Deus: Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus jamais vai virar as costas para você quando você ora, quando você se quebranta, quando você busca, quando você está completamente, sabe, com a sua alma, o seu coração rasgado perante o Senhor. Quando a angústia toma conta de você, que você vê que você não tem mais saída, que a única saída é Jesus, que a única coisa que pode mudar a tua história é Jesus. Então, Deus, ele vê isso e ele se agrada e ele não te rejeita. Então, o Senhor, nessa tarde, ele continua dizendo para nós: eu não rejeito a sua oração. Eu estou nos altos céus e eu me inclino para ouvir todas elas. E eu respondo às suas orações conforme a minha.
a minha vontade. Porque quando ele pede esse favor a Deus, para que Deus dê a força a ele novamente, para que ele possa destruir os inimigos, né? Aqui Deus mostra para nós a sua imensa misericórdia, o seu imenso amor por nós, sabe? Deus, ele jamais vai nos abandonar ou nos deixar. Ele, quando ele foi àquela cruz, ele foi com um propósito, ele foi com um propósito de nos libertar, ele foi com um propósito de que a nossa vida seria diferente, que nós teríamos o lugar certo, que era a salvação, que nós teríamos acesso direto a Deus. E isso foi o que Cristo fez ali naquela cruz. Então, como é que ele vai rejeitar a oração do nosso coração? Deus não rejeita. Então, que nessa tarde a gente possa tomar posse da palavra do Senhor. O Senhor, ele não vai rejeitar a nossa oração. Mas eu quero deixar para vocês nessa tarde que vamos buscar o Senhor, sabe? Enquanto ele está perto. Esse homem, ele tinha tudo para ter um fim glorioso. A sua desobediência levou por caminhos tortuosos. Você ainda tem a oportunidade de que o seu fim seja glorioso. Independente, sabe, do que você já fez. Se hoje você se arrepende diante de Deus, se hoje você confessa Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se hoje você entrega os seus caminhos ao Senhor, você tem uma oportunidade para ter um fim glorioso. E você pode dizer, que fim glorioso é esse? Esse fim glorioso é ao lado de Deus por toda a eternidade. É isso que Cristo nos promete, que quando nós porque nós, quando confessamos a Cristo, isso é uma porta de acesso para que eu e você possamos chegar ao lado de Deus. Né? Que você, nessa tarde, possa tomar posse dessa palavra, possa tomar posse da palavra de Deus e veja o que a desobediência causa na vida do homem. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer o Senhor, vamos renunciar essas coisas que nos levam a passos largos para a perdição, e vamos olhar tão somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não vamos deixar com que os prazeres mundanos nos leve para o fim do poço. Não vamos deixar com que o desejo da nossa carne nos faça ficar cego, como Sansão ficou. Porque é isso o resultado do pecado, é nos deixar cego e nos levar para longe de Deus. Mas o Senhor, que é amor, que é paz e misericórdia, ele está aqui para dizer, se você o confessar, ele te dará um fim glorioso. E ele está pronto para todos nós, né, nos revestir com o seu poder, como foi o tema dessa campanha. Né, nos revestir com o poder de Deus, com todas as suas armaduras. E só assim nós vamos vencer todos esses pecados, porque aqui são hostes, né, nas regiões celestiais do mal. Aqui são as potestades que nos tenta todos os dias. Esses aqui foram alguns pecados citados que Sansão cometeu. Mas existe outro que nós cometemos, existe outro que nós estamos fazendo, e o Senhor diz, eu quero que você tenha suas roupas limpas, eu quero que você seja totalmente consagrado a mim, porque eu tenho um fim para você, e o fim que eu tenho para você é de paz, é de bem, e não de mal, nem de morte. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.